TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV de hoje. Chegamos com muita notícia para você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 é o 992483167, flagrou alguma situação, manda pra gente, tirou foto, fez algum vídeo, sabe aquilo que a gente compartilha nos grupos de WhatsApp? Manda pra gente também, porque tudo vira notícia. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu fechado. Só tinha um buraquinho ali com céu azul, mas também ontem à noite deu uma pancada boa de chuva em Petrópolis, mas sem estragos, sem alagamentos. Na madrugada também choveu forte e aí o tempo amanheceu assim. A gente vai ver lá na nossa previsão do tempo como fica, se vai ter sol, se vai ficar nublado durante o fim de semana na nossa área de cobertura. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Financiamento de veículos cresceu 9,2% em janeiro. Petrópolis registra quase 84% de ocupação hoteleira no carnaval. Você vê ainda que falta de pavimentação e proliferação de ratos em lixeiras causam transtornos no Vila Rica, em Petrópolis. E ainda na Cidade Imperial, bombeiros resgatam cão ilhado em Cachoeira. Olha só isso. Agora, no Correio Serrano na TV. Então a gente começa vendo o que é destaque no Correio da Manhã, edição de fim de semana, por lá na linha vermelha, na conta de Janja, todo o estrago que a pré-campanha de Lula sofre com o desastre na Marquês de Sapucaí, destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E ainda o principal destaque dessa primeira página para ex-seminarista, desfile sobre Lula deixou passivo. INSS vai começar a pagar na segunda-feira. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de até um salário mínimo pagos pelo INSS vão começar a receber na próxima segunda-feira, dia 23. Os pagamentos são referentes ao mês de fevereiro. Lembrando que o mês de fevereiro tem menos dias, hein? Esse ano nós temos 28 dias. Vamos então para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá? A principal reportagem, Serviço Família Acolhedora. Capacitação está prevista para começar no próximo mês. Então, a Prefeitura está com inscrições abertas para os interessados em participar do Serviço Família Acolhedora. As famílias que preencherem o formulário até o dia 28 de fevereiro vão poder ser chamadas para iniciar a capacitação prevista para começar em março. O formulário está disponível lá no prefeitura.rj.gov.br. O Família Acolhedora é uma iniciativa muito importante para oferecer o cuidado e a atenção que crianças e adolescentes em vulnerabilidade precisam. E o melhor lugar para isso é o ambiente familiar. Então, para se cadastrar, a habilitação ao Família Acolhedora, os interessados devem preencher todo esse formulário. E aí a Prefeitura diz que tem uma equipe qualificada para garantir o suporte para as famílias e principalmente para crianças e adolescentes que vão receber tudo que necessitam para se desenvolver. Esse serviço de família acolhedora promove
Para você que não sabe, qual é o objetivo desse serviço família acolhedora? Promover acolhimento temporário de crianças e adolescentes que estão em situação de risco social. Então, esse acolhimento tem prazo máximo de 18 meses ou dura até que se encontre uma solução definitiva para essa criança e adolescente. E durante o acolhimento, a família se compromete a fornecer todo o cuidado necessário, como uma adoção, seja na saúde, educação, alimentação e demais necessidades. É importante ressaltar que o acolhimento não é uma adoção, mas a família se compromete a fornecer todo o cuidado necessário como uma adoção. E é muito importante esse tipo de projeto para as crianças e adolescentes, porque elas começam a ser inseridas numa família de verdade, num ambiente familiar, e não ficam, por exemplo, em instituições aguardando a adoção, que a gente sabe, infelizmente, que a adoção tardia no país ainda é muito difícil. Então, quando a criança maiorzinha e quando chega na fase da adolescência, é mais difícil acontecer a adoção nesses casos. Vamos para a nossa página 23 ver o que é destaque por lá? Porque fala que é da proliferação de ratos em lixeiras que causam transtornos no Vila Rica, em Petrópolis. Moradores relatam que já acionaram o município, mas não tiveram retorno. Essas fotos são bem impactantes, são bem significativas, mas a gente tem uma reportagem em vídeo também falando desses moradores de lá do Vila Rica, que fica em Itaipava, em Petrópolis. Eles relatam problemas com a pavimentação ao redor das lixeiras e acúmulo de lixo. E o que acontece? Proliferação de roedores, de ratos e outros animais também. Denúncias afirmam que o poder público foi acionado por conta disso, por conta dos riscos, e que o atual estado das caçambas pode trazer para a saúde física e para o meio ambiente, podendo afetar a integridade da comunidade, mas nenhuma medida foi tomada até o momento. Vamos conferir. A moradora Lilian Regina Marcílio Nogueira, mais conhecida como Tia Lili, narra o cenário vivido pela comunidade há cerca de 30 anos. Nós já fizemos várias solicitações. Precisamos que seja feito um trabalho em grupo. Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Obras e também a CONDEP, para que a gente tenha um mínimo de dignidade para jogar o nosso lixo fora. Que olha aqui, ó, sem condições nenhuma. Quando chove, isso aqui vira lama. Esse morro pode cair. A mureta que segura a lixeira, ela quebrou, ó. Tá vendo? Quebrou aqui e aí ela entortou. Além da infraestrutura das caçambas, o problema com os roedores é constante, o que acaba gerando insegurança para a população, já que o contato com o animal pode levar a um quadro de leptospirose, uma doença que chega a cerca de 40% de letalidade em casos agravantes. Conforme o Ministério da Saúde, a ocorrência da patologia está ligada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infecção de roedores infectados. A infestação do animal também representa um risco à economia da localidade, pois, de acordo com a moradora, existe um comércio próximo à área que pode ser afetado diretamente por conta de questões sanitárias. Lilian relata ainda que a Secretaria do Meio Ambiente já foi notificada e que sabem da necessidade de se ter uma contenção na região. A prefeitura, por sua vez, também já sabe, porque a Fernanda Ferreira já veio aqui, fez vídeo, olhou, conversou com o Douglas, falou que iam fazer alguma coisa e não fizeram nada. O cenário descrito traz à tona um antigo questionamento sobre direito de cidade, no que tange a quem os direitos atingem e aqueles que têm o poder de usufruir o melhor das políticas e da segurança pública. Além de também se encaixar no conceito de racismo ambiental, onde a comunidade periférica não recebe a atenção necessária no sentido de serviços essenciais como a questão sanitária. Esses grupos são afetados diretamente pela degradação ambiental,
sendo expostos a riscos ambientais nocivos à saúde, dos quais são atingidos por enchentes, poluição, entre outras situações causadas pela falta de infraestrutura que deveria ser garantida pelo Estado. Apesar de tudo que a gente escutou dos moradores, a Condep informou que não há registro de reclamação formal referente à coleta de lixo na Vila Rica e ressaltou que a coleta ocorre conforme o cronograma estabelecido para a localidade. Bom, gente, mas com as imagens não tem o que discutir, né? Inclusive, uma moradora falou que a Fernanda Ferreira, que é presidente da Condep, sabe da situação. Sobre o entulho, a companhia ressaltou que o acúmulo acontece por conta do descarte irregular. Aí já vem aquela conversa. Já falei aqui várias vezes, é só recolher o entulho. Ah, o morador tem que ligar. Pois é, faz uma campanha de conscientização. Vai lá nas comunidades e fala assim, gente, olha, o entulho, vocês ligam para esse número aqui que a gente vem recolher. Outro ponto estabelecido, as pessoas, elas não são adivinhas, não. Se fossem, todo mundo ganhava na loteria, né? Outro ponto esclarecido pela Condep foi a instalação recente de novas coletoras em diversos trechos da Vila Rica, com o objetivo de ampliar a capacidade de acondicionamento e organizar o descarte domiciliar. Contra as imagens, não tenho o que falar, né? Então, é uma nota-pé, uma resposta da Condep burocrática, porque o que a gente viu nas imagens, a realidade é outra, né? Agora vamos falar de reportagem mais em âmbito nacional, porque a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é tido como referência oficial da inflação no país, passou de 3,97% para 3,95% em 2026, ou seja, uma redução de 0,02 ponto percentual em relação à última estimativa divulgada. Vamos ver. A estimativa está no Boletim Focus desta quarta-feira, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com expectativas de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2027, a projeção da inflação se manteve em 3,8%. Para 2028 e 2029, as previsões são de 3,5% para os 2 anos. Pela sexta semana seguida, a previsão para a inflação de 2026 foi reduzida e está dentro do intervalo da meta para a variação de preços que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 1,5% e o superior de 4,5%. Em janeiro, a alta dos preços da conta de luz e da gasolina fizeram a inflação oficial do mês fechar em 0,33%, o mesmo patamar de dezembro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o resultado fez o IPCA acumular uma alta de 4,44% em 2025, número dentro da meta do CMN. E o número de veículos financiados no país cresceu em janeiro, atingindo a marca de 616 mil unidades comercializadas entre automóveis leves, motos e veículos pesados. Os dados são do levantamento da Trilha, nova linha de negócios de dados da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Foi o maior volume registrado para um mês de janeiro desde 2008 e representou alta de 9,2% na comparação com o mesmo período de 2025. Entre o total de veículos financiados, o destaque ficou para os seminovos, que tiveram crescimento de 8,8% no período, somando 412 mil unidades. Já os novos modelos somaram 204 mil financiamentos, valor 10% superior a janeiro de 2025. Considerando-se apenas o financiamento de automóveis leves, o crescimento foi de pouco mais de 8% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas financiadas de motos subiram quase 22%. No entanto, houve queda em relação aos veículos pesados. Nesse caso, as vendas por financiamento apresentaram queda de 3%.
puxado pela queda de 25% dos modelos 0 km, apesar do avanço de quase 11% nos veículos usados. Os preços dos veículos, tanto novos quanto os usados, ficaram estáveis em janeiro, na comparação com dezembro de 2025. Em relação aos usados, houve uma queda média de 0,30% nos preços dos veículos. Entre os veículos novos, a variação média também foi pequena, com queda de 0,30% na comparação com dezembro do ano passado. Segundo a B3, a redução dos preços dos veículos novos perdeu força em janeiro, o que mostrou um início de ano mais estável para o setor. E olha só, gente, o Supremo Tribunal Federal decidiu reafirmar que as contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, devem ser corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, principal indicador da inflação do país. A decisão foi tomada em sessão no plenário virtual da Corte e publicada na última segunda-feira. O plenário confirmou o entendimento de 2024, quando os ministros vetaram a correção das contas do FGTS pela taxa referencial, que sempre foi utilizada para corrigir os depósitos e que tem valor próximo de zero. Além disso, também ficou mantida a parte da decisão que validou a correção pelo IPCA somente a novos depósitos e proibiu a correção de valores retroativos que estavam depositados nas contas em julho de 2024, quando a Corte reconheceu o direito dos correntistas à correção pelo índice de inflação. A Corte julgou um recurso de um correntista contra a decisão da Justiça Federal da Paraíba, que não reconheceu a correção retroativa do saldo pelo IPCA. Pela deliberação dos ministros, fica mantido o atual cálculo que termina a correção com juros de 3% ao ano, o acréscimo de distribuição de lucros do fundo, além da correção pela TR. Essa soma deve garantir a correção pelo IPCA. Contudo, se o cálculo atual não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do FGTS estabelecer a forma de compensação. Durante a tramitação do processo, a proposta de cálculo foi sugerida ao STF pela Advocacia Geral da União, AGU, órgão que representa o governo federal, após conciliação com centrais sindicais durante a tramitação do processo. O caso começou a ser julgado pelo Supremo a partir de uma ação protocolada em 2014 pelo Partido Solidariedade. A legenda sustentou que a correção pela taxa referencial, com rendimento próximo de zero por ano, não remunera adequadamente os correntistas, perdendo para a inflação real. E a Caixa Econômica Federal pagou na última quinta-feira, na verdade, a parcela de fevereiro do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social de final 4. O valor mínimo é de R$ 600, mas com os adicionais, a média do benefício sobe para R$ 690,01. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcança nesse mês 18.840.000 famílias, com investimento de 13 bilhões de reais. Além do valor mínimo, o Bolsa Família prevê adicionais. Mães de bebês de até 6 meses recebem 6 parcelas de R$ 50 pelo benefício variável familiar Nutris. Gestantes e nutrizes também têm direito a um acréscimo de R$ 50. Famílias recebem ainda R$ 150 por criança de até 6 anos e R$ 50 por filho entre 7 e 18 anos. O pagamento segue o calendário tradicional, feito nos últimos 10 dias úteis de cada mês. As informações sobre datas, valores e composição das parcelas podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem. Em fevereiro, moradores de 171 cidades de 8 estados tiveram um pagamento unificado no dia 12, independente do número final do NIS. A medida contemplou municípios afetados por estiagem ou chuvas intensas, além de localidades com povos indígenas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, cerca de 2.510.000 famílias estão na chamada regra de proteção, que permite receber 50% do benefício por até 2 anos após aumento da renda. Para quem entrou na regra a partir de junho de 2025, o prazo foi reduzido para 1 ano. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê o Correio Esportivo, as notícias do esporte, aqui no Correio Serrano, na TV. A gente volta já. Antes
Antes, não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta.
E a gente começa esse bloco falando de oportunidade. A Enel Distribuição Rio está com inscrições abertas para o curso de formação de eletricistas, voltado ao preenchimento de vagas nos municípios de Araruama, Cabo Frio, Cantagalo, Magé, Resende, Petrópolis e Teresópolis. A formação é uma das ações previstas no plano estratégico e de investimentos da empresa para o estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo suprir a demanda de mão de obra especializada. A previsão da distribuidora é que, até o fim do ano, 300 novos alunos sejam contratados como profissionais em campo para atuar em sua área de concessão. Desde 2024, mais de 2.000 novos colaboradores passaram a fazer parte da distribuidora, sendo que 260 deles foram formados na Escola de Eletricistas no Rio de Janeiro. Para participar da Escola de Eletricistas, o candidato precisa ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. As vagas são para candidatos de todos os gêneros, com convite especial para as mulheres. O curso terá duração de, em média, 2 meses e os alunos terão direito a uma bolsa auxílio para transporte e alimentação, garantindo assim o suporte necessário durante o período de aprendizado. Ao final da formação, os alunos aprovados poderão participar de processos seletivos para vagas de eletricistas na Enel ou também em outras empresas parceiras. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar nas Olimpíadas de Inverno, em tênis e no futebol. Nós começamos a nossa edição na neve, porque o destaque da delegação brasileira Edson Bindilante será o porta-bandeira do país na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno 2026. O atleta de bobsled Bindilante conquistou o melhor tempo do Brasil na modalidade two-man na terça-feira e está se despedindo dos Jogos em Milão Cortina. A cerimônia será realizada no próximo domingo, dia 22, às 4 horas da tarde, na Verona Olympic Arena. E agora saímos do inverno e vamos para o verão boliviano. Isso porque o Botafogo estreou na pré-Libertadores na noite desta quarta-feira contra o Nacional Potosí e saiu derrotado. Jogando a aproximadamente 4.000 metros acima do nível do mar, no estádio Vitor Agostinho Ugarte, o Glorioso até foi superior no jogo, mas sentiu as adversidades da altitude, que acabou perdendo por 1-0 com gol de Oscar Baldomar. Hugo, foi um daqueles resultados, um daqueles jogos bem típicos de altitude, né? O Botafogo jogou um jogo bem cansado, na verdade. O Botafogo não jogou tão bem igual era para jogar e, afinal, é um time bem mais fraco. A altitude prevaleceu, mas eu acho que na volta o Botafogo tem tudo para reverter esse resultado. Eu também acho que o torcedor do Botafogo tem tudo para se classificar e classificar com grande facilidade no jogo da volta, porque mesmo com todas essas adversidades, mesmo faltando pulmão, a gente geralmente costuma dizer assim, porque é muito diferente o jeito de respirar quando está jogando nessa situação. Eu acho que mesmo com todas essas situações, o Botafogo ainda foi superior no jogo, ainda teve grandes chances, uma inclusive, que foi, mesmo na altitude, foi até complicado de se considerar que o Matheus Martins perdeu. Então foram muitas condições que afetaram o jogo do Botafogo e ainda assim o Botafogo ainda criou chances, Montoro perdeu uma chance cara a cara, Matheus Martins. Então, mesmo com todas essas adversidades, o Botafogo ainda teve chance de sair vitorioso. E eu acho que aqui no Rio de Janeiro, onde o Botafogo vai jogar na sua adversidade, né, que o Botafogo ainda tem um gramado sintético, que os adversários também sentem uma diferença, eu acho que o Glorioso vai ser muito superior e vai conseguir prevalecer e se classificar com grande facilidade. Foi aquele resultado bem típico de Libertadores, quando o seu time joga na altitude. A gente viu, por exemplo, no ano passado, o Palmeiras perdeu feio para a LDU jogando na altitude, perdeu de 3-0 e na volta no Allianz Parque venceu de 4-0, ou seja, o Botafogo tem um adversário bem mais fraco ainda que a LDU, ainda tem isso a considerar. Eu acho que o Botafogo classifica ainda com facilidade. Eu também, e ainda vou destacar que o Botafogo fez aquele básico que a gente vai dizer jogando na altitude. Porque o ideal é sempre, claro, vencer é sempre o ideal. Mas levando em consideração toda essa situação e essa dificuldade que é jogar na altitude, quando o time ou empata ou perde ali com a diferença mínima de um gol, eu acho que já é um dever cumprido. Exatamente, um dever cumprido. E agora vai ser tudo decidido aqui no Rio de Janeiro. E o Botafogo, como a gente já destacou, é o grande favorito para esse jogo. E ainda falando de futebol, o Flamengo entra em campo nesta quinta-feira contra o Lanús, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana 2026. A primeira partida vai ser disputada no estádio Cidade de Lanús, conhecido como La Fortaleza.
O jogo tem início marcado para as 9h30 da noite. Toledo, eu vou dizer que esse jogo é um jogo complicado para o time do Flamengo, principalmente pela questão física do jogo. O futebol argentino é um futebol extremamente físico, é um futebol muito pegado e essa está sendo a grande deficiência desse time do Flamengo no início de 2026. Com certeza, Hugo. E outra coisa que eu ia acrescentar justamente com esse ponto do preparo físico é a questão da torcida. A torcida na Argentina, ela inflama qualquer jogo, qualquer torcida, independente da situação. E com certeza, o Flamengo jogar fora de casa vai ser uma dificuldade, né? Afinal, o time do Lanús é um time qualificado, tanto que foi campeão da Sul-Americana na temporada passada, e é claro, vai ser um jogo muito parelho. Com certeza vai ser um jogo muito parelho, um jogo muito difícil por conta de todas as situações que a gente está destacando, mas é claro, tecnicamente o Flamengo é muito favorito para essa partida. A gente tem que ver mesmo se o Flamengo vai conseguir performar o futebol que a gente sabe que tem a qualidade, que a gente sabe que ele já performou tantas vezes no ano passado, mas que ainda não brilhou nesse ano. Mas ainda assim, tem expectativa por uma vitória do rubro-negro nesse primeiro jogo, pelo menos na minha visão. Para você. Eu acho que o Flamengo pode ganhar, mas eu acho que vai ser aquele 1-0 bem chorado, vai ser bem chorado. Qual que é o seu palpite, Hugo? Eu acho que eu vou também colocar 1-0 ali, mas se tiver um empate, eu também não vou achar surpreendente, não, Toledo, justamente por essas questões que a gente está destacando aqui. Com certeza. E para finalizar o assunto do futebol na edição de hoje, vamos falar agora de Vasco. Isso porque o camisa 10 e até então capitão Felipe Coutinho anunciou nas redes sociais que encerrou essa sua segunda passagem pelo clube e vai pedir uma rescisão contratual. Na minha opinião, acho uma situação muito triste, principalmente para o torcedor vascaíno. Realmente uma situação muito complicada para o torcedor que desses últimos 2 meses perdeu todas as referências que tinha no time. Agora o grande jogador, vamos dizer assim, a referência de liderança que o time tem é o Léo Jardim, que é o goleiro. Então é uma situação um pouco diferente, o mais difícil é esse jogador conseguir inflamar o time e está numa situação muito complicada. O Vasco perdeu agora Felipe Coutinho, perdeu o Verratti, perdeu o Ryan e são vários jogadores saindo. Claro, tem outros jogadores muito qualificados chegando, mas que ainda vão ter aquele período de adaptação. E é claro, são promessas de grandes jogadores. As grandes realidades do clube acabaram saindo. Exatamente. E teve toda a questão também que o Coutinho chegou no Vasco, era para resolver. E acabou que ele não demonstrou tanto isso em campo. Muito pelas vezes, nem por demérito dele. Acho que faltava um pouco do coletivo também. Isso, na minha opinião, é um fato. Eu também concordo com isso, Toledo. Eu diria que o Coutinho é um dos menores culpados de toda a situação que vem acontecendo com o Vasco. Principalmente a gente pode destacar esse ano de 2026. Que, por exemplo, o primeiro jogo do Vasco contra o Mirassol, Coutinho aparece como protagonista, faz o gol, abre o placar e depois o Vasco toma 2 gols por falhas individuais, falhas do elenco, ou seja, não foi que o outro time mereceu, vamos dizer assim, mas que o Vasco falhou e acabou desconsiderando esse gol do Coutinho, né, fazendo que esse gol não valesse nada. E isso aconteceu diversas vezes e o Coutinho foi sofrendo e por ser essa grande referência, era quem era o grande alvo desse era clube, mais cobrado. Era mais cobrado e na nota que ele postou em toda essa questão da despedida, ele disse que vai se afastar do time justamente por conta dessa questão de saúde mental. E agora basta a gente ver qual que vai ser o próximo passo dele, que o Diniz já tinha dito em coletivas anteriores que se ele saísse do Vasco, o Coutinho estava pensando em se aposentar, mas pelo menos pelo que foi dito nessa nota, parece que essa não vai ser a situação do Coutinho, então basta a gente acompanhar. Eu ainda vou dizer, Toledo, que tendo em vista toda essa situação, eu não vou dizer que o Coutinho está errado, não. Essa questão de saúde mental é algo que tem que ser, exatamente, tem que ser priorizada, mas eu acho que o timing dele foi ruim, principalmente porque a gente está no início da temporada. Se o Vasco já tivesse tomado essa decisão no final do ano passado, onde ele diz que já vinha com esse pensamento, depois de toda essa decepção da perda da Copa do Brasil, eu diria que é uma situação justa, o direito do jogador. Mas aí o time faz todo um planejamento e depois é surpreendido com a perda desse grande jogador. Eu acho que a situação ficou muito complicada. Mas se for parar para pensar que o Vasco tem que colocar alguém no lugar dele, Coutinho, 10, titular, capitão, é muito difícil você repor a altura assim em tão pouco tempo. Então a gente vai ficar aqui tentando acompanhar os próximos passos do Coutinho e, é claro, também do Vasco, nessa busca de um camisa 10 que ano passado o Vasco tinha Coutinho e Payet, que agora não tem nenhum dos dois.
E agora, trocando de assunto, nós vamos para as quadras. Isso porque a dupla formada por João Fonseca e Marcelo Melo segue invicta e está garantida na semifinal do Rio Open. Os brasileiros derrotaram os experientes argentinos Máximo Gonzalez e também Andrés Monteni, cabeças de chave número 2 do torneio, por 2-0, com parciais de 6-4 e 6-0. E agora, falando da modalidade simples, João Fonseca e Thiago Monteiro se enfrentaram na primeira rodada do Rio Open nesta terça-feira, diante de cerca de 6.000 torcedores. Melhor para João, número 38 do mundo, que triunfou por 2-0 e encerrou um jejum de vitórias em simples em 2026. Até agora, eram 2 derrotas em 2 jogos. Nas oitavas de final, nesta quinta, João vai encarar o peruano Ignacio Buzzi, número 91 do ranking mundial. Thiago Monteiro, por sua vez, dá adeus ao ATP 500 Carioca. Toledo, fazendo 2 comentários rápidos, porque o nosso tempo já está acabando na edição de hoje. A gente destaca, muito bom a gente ver esse desenvolvimento da dupla do João Fonseca, e é muito positivo a gente ver essa dupla 100% brasileira aqui no Rio de Janeiro, conseguindo chegar nessa semifinal e na busca desse título. Exato, a gente já tinha o João Fonseca se destacando na modalidade simples, que é quando ele joga sozinho, né? Já tem jogado muito bem, já deve fazer uns 2 aninhos já, e agora na modalidade de duplas ele se destacou também. Exatamente, a gente, é claro, vai continuar acompanhando. O confronto dessa dupla na semifinal ainda não está definido, por isso que a gente não passou para vocês. E a questão do simples, é muito positivo a gente ver o João Fonseca voltando para o caminho das vitórias, né? Depois desse início de temporada complicada que ele teve. E a gente vai continuar acompanhando. E destacar, Toledo, que, é claro, favoritismo não quer dizer muita coisa. Mas com a eliminação do campeão do ATP da Argentina, que está disputando aqui o ATP está disputando o Rio Open, o João Fonseca é o melhor colocado dos disputantes aqui da nossa competição. E ainda tem o fator casa, né? Exatamente. Então, a gente coloca um pouquinho mais de expectativa, né? Claro, porque o João Fonseca agora é tido como o grande favorito para essa modalidade, para essa edição do Rio Open que está sendo realizada nesse ano. E agora, mudando de modalidade, fazendo um bônus, capitão da seleção brasileira de futebol na conquista do pentacampeonato mundial em 2002, Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, foi um dos convidados do Jogo das Celebridades da NBA. A partida foi realizada no Kia Forum, em Los Angeles. Toledo, essa daqui é mais uma curiosidade, né? Um negocinho bônus, porque não é muito esportivo na questão factual, né? Não é algo valendo muita coisa. Mas é legal a gente ver essa colaboração entre os esportes, né? Um grande nome do futebol participando de um jogo importante, um jogo que é uma festividade da NBA. É uma festividade que a gente, inclusive, tem aqui no futebol todo final de ano. A gente tem o Jogo das Estrelas, é sempre muito entretenimento. O jogo nunca é levado a sério, mas é aquilo. É aquilo que todo jogo de futebol teria que ter. Entretenimento, muita risada e, em geral, se divertir. Exatamente, muito legal. E é muito legal a gente ver essa participação do Cafu, que, inclusive, consegue com certeza jogar no futebol aí ainda. E o cara tá em forma. Então, a gente destaca aí e a gente fica na torcida para ele voltar e outros jogadores também voltarem, porque ver essa colaboração dos esportes é bem legal. Isso aí. Mas, gente, agora, infelizmente, já acabou nosso tempo. Até a próxima. É isso, gente. Até a próxima edição. Um beijo. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis registra quase 84% de ocupação hoteleira no Carnaval. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E Petrópolis registrou taxa média de quase 84% de ocupação hoteleira no período do feriado do Carnaval. O levantamento é do Disque Turismo e indica crescimento na procura por hospedagens em locais fora do centro histórico. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, no primeiro distrito, que compreende o centro e arredores, a taxa média alcançou cerca de 77%. Já do segundo ao quinto distrito, que inclui Correias, Nogueira, Itaipava, Araras, Pedro do Rio e Posse, o índice chegou a quase 90%. O Carnaval em Petrópolis apresentou um movimento turístico muito positivo. Pudemos observar um aumento significativo na circulação de visitantes pela cidade, o que mostra a confiança do turista em visitar Petrópolis também nessa época do ano. O levantamento é do Disque Turismo. Os números indicaram crescimento na procura por hospedagens em locais fora do centro histórico e consolidaram a busca por descanso durante os dias de folia. A concentração de reservas nos distritos também reflete o posicionamento do município como alternativa para quem buscou tranquilidade durante o feriado prolongado, além de ampliar o alcance das atividades econômicas ligadas ao setor. No entanto, o secretário de Turismo, Ney Carvalho, ressaltou a importância dos patrimônios históricos que ficam no centro de Petrópolis, além do clima da serra e das cervejarias artesanais. É Petrópolis oferecendo um turismo de qualidade, com uma experiência única de cultura, história, gastronomia e hospitalidade. Outro levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro mostrou que Nova Friburgo registrou aproximadamente 83% de ocupação hoteleira e Teresópolis cerca de 80%. Outra cidade que chamou a atenção foi a de Miguel Pereira, que fica próxima da região serrana e contabilizou pouco mais de 94% de ocupação hoteleira. Miguel Pereira foi o segundo município com a maior taxa quando comparado a outros destinos do interior do estado, ficando apenas atrás de Arraial do Cabo.
Olha só, gente, enquanto ontem a gente mostrou, né, uma atrocidade, assim, maus tratos extremos contra animais, o Corpo de Bombeiros, na quarta-feira, realizou o resgate de um cachorro que ficou ilhado em uma queda d'água na cascata do Itamaraty, em Petrópolis. A ação durou cerca de 1 hora e, graças a Deus, o cão foi salvo. Equipes do quartel de Petrópolis e do Grupo de Operações Especiais foram acionadas por volta das 6h30 da noite de quarta-feira. No vídeo, é possível ver o cão ilhado em uma pedra em meio a uma queda d'água no Itamaraty, em Petrópolis. As imagens mostram a força da correnteza e o risco que o animal corria. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação era complexa, que exigiu estratégia, precisão e muita técnica por parte dos militares. Eles utilizaram métodos de ancoragem e progressão em correnteza, com cordas, escadas e outros materiais. Depois de cerca de 1 hora, o cão foi salvo e levado para a margem, preso ao corpo de um dos bombeiros. O animal, que é macho, cego e surdo, foi entregue para sua tutora sem ferimentos. Deu uma salva de palmas, né, pra ele. Tô filmando. Olha lá. Ai, Bia, tia. Gente! A atuação reforça o preparo da corporação para intervenções em ambientes naturais com forte correnteza e terreno irregular, garantindo a segurança da população e também dos animais em situação de risco. Parabéns aos envolvidos. E a Prefeitura de Petrópolis abre na próxima segunda-feira, dia 23 de fevereiro, as inscrições para as novas salas de robótica da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa vai beneficiar estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em 4 escolas do município. Ao todo, serão oferecidas 250 vagas nas escolas municipais Rubens de Castro Bom Tempo, Prefeito Jamil Sabrá, Rosemira de Oliveira Cavalcante e Beatriz Alesque. As inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de março, diretamente nas secretarias das unidades participantes. O projeto é desenvolvido em parceria com a Firjan SESI e tem como objetivo ampliar o acesso à educação tecnológica e à cultura digital na rede pública. As atividades de robótica educacional estarão alinhadas à Base Nacional Comum Curricular e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, além do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. A proposta busca estimular competências como lógica, programação, organização de tarefas, cooperação e resolução de problemas, aproximando os alunos do universo da ciência e da inovação. A cooperação técnica não prevê repasse financeiro entre as partes e garante suporte metodológico e material para a realização das aulas. E os contribuintes têm até esta sexta-feira para quitar o IPTU em cota única com desconto de 7% em Petrópolis. O prazo final representa uma oportunidade de reduzir o valor total do tributo nesse início de ano. Os contribuintes ainda podem emitir a segunda via do boleto diretamente no site oficial da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. O acesso é digital e pode ser feito a qualquer momento. Também é possível retirar a guia presencialmente na sede da Prefeitura, localizada na Avenida Queller, número 260, no centro. O atendimento ocorre durante o horário administrativo. O calendário ainda prevê outra possibilidade de abatimento para quem optar pela quitação em parcela única com 5% de desconto, com vencimento em 20 de março de 2026. Além da cota única com desconto de 7%, o imposto pode ser parcelado em até 12 vezes. A arrecadação é destinada a investimentos de serviços públicos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, impactando a rotina da cidade ao longo do ano. E um homem de 45 anos morreu na manhã de quarta-feira no Itamaraty, em Petrópolis, depois de cair de uma laje. As equipes do SAMU foram acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com informações de moradores, ele realizava um serviço na parte superior de uma casa quando desequilibrou, caiu e bateu a cabeça em um corrimão. Equipes do SAMU foram chamadas para prestar atendimento, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Militar esteve na ocorrência e fez o isolamento da área para o trabalho das equipes. A perícia foi acionada e o corpo foi retirado pelos bombeiros. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia responsável pelo caso. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. E outro caso, policiais militares foram acionados para verificar a entrada de um homem em estado grave no pronto-socorro do Alto da Serra. Segundo relatos da família, ele caiu de uma laje no bairro Independência, em Petrópolis, após um desentendimento com outra pessoa. O caso aconteceu na noite de terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, o fato aconteceu durante uma confraternização em uma localidade conhecida como Cantão, no bairro Independência, em Petrópolis. Após um desentendimento entre a vítima e um outro homem, houve empurrões e a vítima caiu de uma laje. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado, mas o homem recusou o atendimento médico. No dia seguinte, o quadro clínico piorou e ele foi levado para o pronto-socorro do Alto da Serra, onde deu entrada inconsciente. Segundo a equipe médica da unidade, o estado de saúde é considerado grave, com uma lesão na cabeça. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia como lesão corporal. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E olha só, gente, uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal com indícios de adulteração. A ação aconteceu na BR-040, em frente à unidade operacional Quitandinha, na noite de terça-feira. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização na BR-040 quando abordou o condutor de uma motocicleta para verificação dos equipamentos obrigatórios. Durante a inspeção, foi constatado que a placa da motocicleta não era oficial. Perguntado sobre a origem do veículo, o homem informou não ser o proprietário registrado e declarou que teria adquirido o veículo há um ano de um vizinho que se dedicava à compra e venda de motocicletas. Após a verificação dos sinais identificadores, os policiais constataram indícios de adulteração, reforçando a suspeita de ilicitude. A ocorrência foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta sexta-feira. E como de costume, começamos por Nova Friburgo, onde o dia será de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e no período da noite. As temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 17 e máxima de 25 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia tem previsão de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e na parte da noite. Os termômetros no município de Teresópolis devem variar entre a mínima de 18 e máxima de 25 graus Celsius. Em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. À noite haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme. As temperaturas na cidade imperial variam entre a mínima de 18 e máxima de 25 graus Celsius. E agora mudando de região, indo para o centro-sul fluminense, em Paraíba do Sul, a sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e à noite. As temperaturas na cidade variam entre a mínima de 20 e máxima de 28 graus Celsius. E para finalizar a nossa previsão no tempo, a tendência é que o dia em Três Rios também seja de sol com algumas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e no período da noite. Os termômetros no município devem marcar entre 21 e 28 graus Celsius. E essa foi a previsão no tempo para o sextou. E olha só, gente, motoristas que passaram pela Rua do Imperador no dia de ontem enfrentaram um trânsito intenso por volta ali das 2 horas da tarde. Equipes da Prefeitura de Petrópolis realizavam uma obra para tapar buracos em plena Rua do Imperador, no centro histórico, ali nas proximidades do edifício Arabella, o que exigiu atenção redobrada e causou retenções no trânsito, principalmente por conta do ponto de ônibus que fica localizado ali nessa região.
E sobre esse assunto a gente fala agora com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que está na redação e fala com a gente. Bom dia, Evelyn. Que atrapalhada da prefeitura em plena tarde, 2 horas da tarde, fazer tapa-buraco. O trânsito não ficou fácil não, né? Bom dia. Exatamente, Roberta, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Esse foi justamente o questionamento que fica, né, da população. Será que é o horário mais propício para fazer esse tipo de coisa? Como a gente pode ver nas imagens, um trânsito absurdo para o horário, né, por volta de 2 e pouca, 3 horas da tarde, como você falou, tá mostrando agora, inclusive, o ponto de ônibus que fica em frente ao Arabella. E também descem carros, né, ali da Rua Tereza, vem ônibus e carros ali da Coronel Veiga, então ficou um trânsito para quem passou ali naquela hora, foi um transtorno muito grande. E essa situação fica de exemplo para a gente questionar, né, o porquê desse tipo de intervenção nesses horários. A gente também tem registros de situações parecidas na Coronel Veiga, na Barão do Rio Branco, que são vias muito movimentadas, são as principais vias aqui da cidade. E realmente interfere no trânsito de forma que atrapalha muito a população. Então fica esse questionamento, né? A gente pensa, por que não de repente fazer numa parte da noite, até de repente de madrugada, né, onde o fluxo é mais calmo, é mais tranquilo, nesses horários de pico, que tem muita gente na rua, acaba causando um transtorno enorme. Então, esse foi o que aconteceu ontem, por volta de 2, 3 e pouca, horário aí da tarde. Já tem uma movimentação muito grande na rua, já as pessoas precisando voltar para casa, se locomover, enfrentaram aí uma situação bem chata no trânsito, né? A gente vai questionar a prefeitura sobre isso, sobre quais são os critérios, os procedimentos para definir esse horário, mas por hora essas são as informações. E a gente fica aí na expectativa que melhore, né? Melhore, porque como eu falei, já não é a primeira situação parecida de intervenção no trânsito em horário de pico. Isso atrapalha muito as pessoas em questão de deslocamento. Volto com você, Roberta. Obrigada, Evelyn, pelas informações. E é isso, realmente fica o questionamento: por que fazer num horário de tanto trânsito? E pior, sem avisar a população. Petrópolis está precisando de um tapa-buraco? Porque eu venho falando aqui quase todos os dias. Petrópolis está um rally. Eu vou e volto para cá e eu tenho que ficar desviando dos buracos, mas precisa de planejamento e avisar a população. Evelyn, bom trabalho para você aí. E hoje, como é sexta-feira, como sextou, o Jonathan falou, né, na previsão do tempo, tem a nossa agenda cultural. Olá, e começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Começando por Petrópolis. A Casa Petrópolis recebe o lançamento do livro A Menina que Gostava de Brincar de Nada, da escritora Cassiana Lima Cardoso, com ilustrações de Ingrid de Araújo. A programação inclui conversa com a autora, oficina de bolhas de sabão e uma performance criada por Gardênia Lago e Gabriel Campos Marcolino. A atividade é na parte externa e a participação é gratuita. Vale lembrar que em casos de chuva, a programação será transferida para o interior da casa. E ainda aqui em Petrópolis tem estreia no Cinemax Bauhaus neste fim de semana, com os filmes Pânico 7, Um Cabra Bom de Bola, e além disso, a programação também traz Davi Nasce um Rei, Zootopia 2, Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, O Valor Sentimental, Marte Supreme e O Morro dos Ventos Uivantes. Portanto, não fique de fora dessa e curta o melhor do cinema. Para mais informações, bem como a programação completa com os horários, sinopse, dias e trailers, basta acessar o site cinemax.com.br. O Teatro Imperial apresenta o espetáculo Starlight Concert, Clássicos do Rock, na próxima sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Essa edição promete uma experiência única, transformando as mais icônicas músicas do rock através de arranjos clássicos, criando uma fusão extraordinária que revita os anos dourados da música mundial. Com um quarteto formado por talentos das mais prestigiadas orquestras do estado de São Paulo,
o Starlight Concert se propõe a reinterpretar grandes nomes do rock, como Queen, Beatles, Pink Floyd, U2 e outras surpresas. Os ingressos já estão à venda, custando entre R$ 50 e R$ 140. Sendo assim, é melhor se antecipar para curtir uma noite inesquecível. E agora indo para Teresópolis, a cantora Lígia Sanchini irá se apresentar no Sesc Bistrô com o show do pop ao jazz neste sábado a partir das 8 horas da noite. A programação é gratuita, mas o evento está sujeito à lotação e é melhor chegar cedo para pegar o seu lugar. Agora em Nova Friburgo, o Work de Verão terceira edição já tem data marcada, dia 22 de fevereiro, domingo, a partir das 9 horas da manhã, no sítio das duas edições anteriores. Esse é um evento que une formação, vivência e diversão e que cada edição cresce em energia, propósito e participação. E dessa vez, o Work vem ainda mais intenso, com 4 aulas de 50 minutos e mais 2 casais convidados, totalizando 4 novos professores na grade. Os ingressos estão custando R$ 150 pelo site Simpla. Em 3 dias é hora de curtir os últimos momentos do Carnaval com o desfile das campeãs. Nesse sábado, você já sabe, o encontro é no centro de Três Rios para se despedir da folia da melhor maneira possível. E para a gente finalizar aqui a nossa agenda cultural, Itaipava entra na rota de turnê mundial do trombonista Joab Reis nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da noite no Soberano Jazz Club. Após esgotar os espaços culturais em São Paulo e participar do Festival de Jazz de Garanhuns, em Pernambuco, o instrumentista apresenta seu novo álbum na Serra antes de seguir para a Europa. Sendo assim, o público está convidado para chegar mais cedo e aproveitar a experiência completa, além do happy hour incrível que o espaço oferece. Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 160 pela plataforma Simpla. Bom, ficamos por aqui. Eu desejo um excelente fim de semana a todos e até a próxima. Tchau, gente. Bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.